Qual foi a última vez que você leu alguma coisa e ficou tão imerso naquilo que perdeu a noção do tempo? Se você é um leitor regular, provavelmente já lembrou de alguma vez que isso aconteceu. Se você não tem o hábito de leitura, talvez não lembre disso ter acontecido na sua vida. E é tão gostoso quando a gente senta para ler alguma coisa e aquilo flui, né, que a gente esquece totalmente do espaço e do tempo ao nosso redor. Essa sensação prazerosa, ela tem um nome. A neurociência chama ela de leitura profunda. E o que eu vou te mostrar nessa aula é que esse estado de leitura profunda não é só prazeroso. Ele faz coisas no seu cérebro que nenhuma outra atividade é capaz de fazer. E que o scroll do Instagram, especificamente, faz o oposto. Mas antes de começar esse vídeo, te peço gentilmente que deixe um like e se inscreva no canal, pois assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e conteúdo de qualidade merece alcançar mais pessoas. Como base para eu te contar tudo isso, eu vou trazer os estudos da Marianne Wolf. Ela é diretora do Centro de Dislexia, Aprendizes Diversos e Justiça Social da UCLA, a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ela passou décadas estudando o cérebro que lê. Eu já citei ela em aulas anteriores. Ela tem alguns livros bem legais sobre a neurociência do cérebro leitor, que vale a pena você dar uma olhada. Em 2018, ela publicou um livro chamado O Leitor no Mundo Digital, que é basicamente um alerta sobre o que está acontecendo com o cérebro humano nessa era de internet. E o livro começa com a própria autora confessando um problema pessoal, que depois de anos pesquisando sobre o cérebro leitor, ela percebeu que estava perdendo a própria capacidade de ler profundamente, pois ela é uma mera mortal que está inserida na nossa mesma sociedade que se tornou totalmente digital. E ela conta que tentou ler um livro clássico que ela amava e não conseguia mais sustentar a atenção além de alguns parágrafos. A mente dela ficava querendo pular, escanear a página, ir logo para o ponto final ou para o capítulo final. Uma especialista em cérebro leitor perdendo a própria capacidade de ler profundamente. Isso dá um certo alívio, né? Porque isso mostra como todos nós estamos no mesmo barco. Mas afinal, o que é exatamente essa habilidade que a gente está deixando escorrer entre nossos dedos? O que é a leitura profunda? A Wolff definiu que é a ponte da nossa espécie para o insight e o pensamento novo. E já para te dar spoiler, ela listou algumas coisas que acontecem no cérebro durante a leitura profunda. Quando você se aprofunda em um texto, o teu cérebro começa a fazer vários processos que pra gente é automático, meio que invisível. E essas coisas são, por exemplo, resgatar o que você já sabe e conectar com a nova ideia que você leu, criar comparações na sua cabeça para fixar o aprendizado, ler as entrelinhas de uma história, questionar a informação, avaliando se aquilo é verdade ou não, e também exercitar a empatia, te colocando exatamente no lugar de outra pessoa. E quando o teu cérebro junta tudo isso, nasce o pensamento crítico. Sem essa ginástica mental, a gente não cria nada novo. A gente só consome e repete o que os outros dizem sem refletir. Tá, tudo isso parece complicado, mas na prática é o que você faz quando você lê um bom livro e começa a questionar o personagem, a entender por que ele tomou aquela decisão, a sentir o que ele sente ou conectar o que está acontecendo na história com a sua própria vida. É o seu cérebro trabalhando ali em vários níveis cognitivos ao mesmo tempo. E por que que isso é bom, cara? Por que que é bom ler? Principalmente numa era digital. Porque as redes sociais, o Instagram, o TikTok, eles fazem exatamente o oposto disso. E por que eu critico tanto as redes sociais, né? Em todo vídeo que eu tenho oportunidade de eu falar de redes sociais, eu falo mal delas.
mesmo sendo uma profissional de marketing. Eu sempre digo que a gente tem que separar um pouco as coisas, porque, sim, se você é uma empresa, se você é um criador de conteúdo, se tu precisa alcançar pessoas para conhecer o que você faz, as redes sociais são maravilhosas para isso. Mas se você é um mero mortal que não tem 1% de autocontrole quanto ao uso de internet, é péssimo. Tu vai adoecer, tu vai criar comportamentos de vício com a rede social e vai se sentir ansioso toda vez que não estiver dentro da droga da rede social. Então é por isso que eu critico tanto as redes sociais. Elas são boas, com certeza, mas depende. Como que você está usando elas? Você está usando elas para fazer algo de útil ou para desperdiçar a sua vida que está passando e logo vai acabar? As redes sociais são relativamente novas, então nós não temos muitos dados científicos concretos para dizer se elas são ruins ou não para nossa mente, para nossa saúde mental. Mas mesmo assim, a gente já está sentindo os efeitos delas nas nossas vidas. Ninguém mais tem foco ou paciência para fazer nada. Até um peixinho dourado consegue manter a atenção por mais tempo que um ser humano. Se tu não sabe que analogia é essa do peixinho dourado, a Microsoft fez um estudo em 2015 e descobriu que a atenção que o ser humano consegue sustentar caiu de 12 segundos, isso em 2000, ano de 2000, para 8 segundos em 2013. É o tempo médio que a gente consegue manter a atenção focada em algo, é menor que um peixinho dourado, que mantém por 9 segundos. Por isso que a Microsoft fez essa analogia. Depois desse tempo, o nosso cérebro automaticamente procura outra coisa para pensar e focar. Imagina os resultados desse estudo se fossem feitos em 2026. Risos nervosos aqui. Aí pensa o que acontece quando você rola o feed do Instagram ou TikTok insaciavelmente. Os gurus do Instagram, das redes sociais, nos dizem que se você não chamar a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos, ela vai pular o teu vídeo e teu vídeo vai flopar. 3 segundos. 1, 2, 3. Aí a Wolf tentou entender quanto que a gente está lendo por dia em telas. E ela descobriu que um adulto americano médio processa cerca de 100 mil palavras por dia em frente a uma tela. É mais do que qualquer outra época da história. A gente nunca leu tanto em quantidade, mas também nunca absorvemos tão pouco sobre o que consumimos. O cérebro que consome conteúdo digital, ele aprende a escanear. Ele vai em busca de palavras-chave, aquelas palavras em negrito que os profissionais de marketing colocam porque a gente sabe disso. Eles tentam pegar o contexto geral e vão direto para a conclusão. E só volta para o meio se achar que vale a pena. Mas hoje, ainda com as inteligências artificiais, as pessoas nem leem mais o que tem na página. Elas dão um Ctrl+A, selecionam toda a página, um Ctrl+V lá no chat GPT e perguntam o que essa página está dizendo. E essa leitura superficial que a gente faz em sites, em telas, é o que a gente chama de leitura em F. Se você não sabe o que é isso, é um tipo de rastreio ocular de uma página da web que a gente aprendeu a fazer. Tem muitos estudos de rastreamento ocular que mostram que a gente lê a primeira linha, depois vai descendo e lendo cada vez menos, formando uma espécie de F na tela. Também existe a leitura em Z. Eu que trabalho com marketing, eu faço muitas páginas de site e eu tenho sempre que ficar atenta de colocar a informação, de colocar as frases mais chamativas nessas áreas do F ou do Z. Porque eu sei que as pessoas não vão ler a minha página, elas só vão entrar, escanear e decidir a partir disso se vale a pena ler ou não. E tudo bem, a gente lê assim na internet, muita informação, né?
Mas o problema é que isso começa a contaminar a leitura de livros. A Woolf trouxe em um dos seus livros, dos seus estudos ali, como pesquisadores encontraram que a sequência da informação e a memória para detalhes pioraram quando pessoas começaram a ler em tela. Porque o cérebro, ele aprende o modo de leitura e ele vai aplicando em tudo. Eu, pelo menos, quando era criança, eu aprendi a ler em livros, em papel físico, e eu até tinha um computador, mas a internet era muito ruim, então não dava para ficar o dia todo ali, porque eu me estressava e era melhor ir brincar na terra, jogar bola no quintal da casa. Mas eu fico pensando assim, das crianças de hoje, elas talvez nem chegam perto de ter acesso a uma época de leitura profunda sem estar imerso no mundo digital. Isso me preocupa bastante. Mas vamos lá, né? No futuro a gente vai começar a sentir os efeitos das nossas crianças que nasceram imersos na tecnologia. A Wolf tem uma frase dela que é bem direta ao ponto sobre isso. Ela diz que quando a gente escaneia, a gente literalmente e fisiologicamente não tem tempo de pensar e nem de sentir. E esse tipo de leitura superficial, se Bauman estivesse vivo, ele poderia falar que a gente faz uma leitura líquida e que essa leitura líquida nos traz prejuízos. E uma das coisas que a Wolf nos conta sobre prejuízos é com a empatia. Porque quando você lê um livro e acompanha um personagem ali por dias, por semanas, às vezes até meses, dependendo do tamanho da história, você literalmente pratica entrar na perspectiva de outra pessoa. O teu cérebro simula o que aquele personagem está sentindo. E a Wolf mostrou que isso transborda para a vida real, porque leitores regulares de ficção têm mais facilidade de reconhecer emoções e entender a perspectiva de outras pessoas. A segunda coisa que ela diz é sobre a imaginação. O livro, ele não te dá imagens, não te dá som, ele só te dá palavras. E o seu cérebro constrói todo o resto. Cada leitor cria uma versão diferente da história em sua própria mente. Cada pessoa imagina o livro de uma forma diferente. Por exemplo, o Harry Potter. A gente até acha que todos pensamos sobre o Harry Potter da mesma forma, mas na verdade cada cérebro criou a própria versão do personagem, da história de Hogwarts. Então, nunca uma história vai ser totalmente a mesma para todas as pessoas, porque a gente processa a informação e interpreta ela de acordo com o que nós somos, com o que vivemos e com o que a gente consumiu, com as coisas que a gente já leu no passado. A terceira coisa que a Wolf nos conta sobre prejuízos de não estar lendo mais profundamente é o pensamento crítico. A leitura profunda demanda que você avalie o que está sendo dito, que questione os argumentos. Você tem que conectar o que você já sabe e, a partir disso, formar uma opinião própria. E a Wolf diz que essas habilidades são vitais para a cidadania numa democracia e que a leitura digital está prejudicando exatamente essas qualidades. E o grande problema é que a gente não percebe esse estrago acontecendo no nosso dia a dia. Mas a boa notícia é que a própria neurociência mostra que o cérebro sim pode reverter isso, que a gente pode voltar a reaprender a ler profundamente. Na aula completa, onde eu te mostro o que é preciso para desenvolver um cérebro bialfabetizado e recuperar a sua capacidade de foco na leitura, já está disponível para membros do Arquivo Manuscrito. O link para você entrar no Arquivo Manuscrito e assistir a essa aula e outras aulas sobre o cérebro leitor, hábito de leitura e livros está aqui na descrição. E se esse tema fez sentido para você,
Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou. Espero te ver lá dentro do arquivo manuscrito. Um abraço, tchau!